Gostaria de estar comentando com vocês uma coisa que eu me lembrei, que eu estava tendo que a gente fazia, né? Geralmente eu não estou participando muito, mas geralmente eu fazia um estudo com os amigos e eu me lembrei de um comentário muito interessante que um amigo meu fez, que na opção bíblica, também mesopotâmica, e até os períodos anteriores, mar era... Quem me disse tanto isso foi o Rafa Gênesis e tanto o Fabiano Jimenez. Eu sou com Jimenez. Ele é com Jimenez. E eu tava achando interessante, porque mar na Bíblia é um significado cultural bem interessante. E eu gostaria de estar lendo com vocês dois textos. Você vai perceber que o título desse vídeo se chama Jesus acalma o caos. Você vai entender por quê. Antes de começar o vídeo, no link da descrição tem um link de um curso de grego e curso de exegese, se você quiser fazer. Você, pastor, membro de igreja, que quer aprofundar mais ainda nos estudos da Bíblia Sagrada, aconselho que vocês acessem o link abaixo. Falando nisso, eu vou ler dois textos iniciais, principalmente, tá? Que vai ser o Salmo Salmo 65, verso 7, que diz: Ele aplaca o barulho dos mares, o barulho das asas, ondas e o tumulto dos povos. Você pensou, mas não vai ser Jesus acalma o caos? Espera aí, vou ler de novo o texto de Salmo para você entender o contexto que eu vou estar falando. Que aplaca barulho dos mares. É bom que você esteja anotando, se você quiser participar, tipo se isso for um estudinho, rapidinho. Que aplaca o barulho dos mares, o barulho das ondas e o tumulto dos povos. Eu sei que o Salmo todo tem o seu contexto, com o seu canto, mas eu quero que você preste atenção nessa questão do mar. Agora vamos para o Salmo 107, que diz assim, verso 29. Ele acalma a tempestade de modo que as ondas se aquietam. Quem está falando? O salmista está falando do Senhor. O verso 1 diz assim: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Assim digam os remidos do Senhor, que Ele redimiu da mão do inimigo. Certo? Vamos ler um verso antes do 29, 28. Então clamam ao Senhor na sua dificuldade, e Ele o livra das suas angústias. Ele acalma a tempestade, verso 29. Ele acalma a tempestade, de modo que as ondas se aquietam. Anotou? Vamos lá, vou repetir os salmos que eu li. Salmo 65, verso 7. Salmo 107, verso 29. Pronto? Gravou isso? E eu estou comentando. Eu vou estar lendo no celular porque eu anotei uns comentários bem bacanas que eu entendi. Só para me confirmar aquilo que eu aprendi, realmente. E é uma verdade. Fui conferindo um comentário bíblico histórico cultural, que é muito bom para vocês terem. Eu não tenho ainda, mas eu fui conferir. Os meios eu não vou falar como foi, mas eu aconselho vocês conferirem também. Que diz assim, referindo-se ao Salmo 65, verso 7, que diz: É bastante provável que o salmista israelita também esteja aludindo ao terminologia dos epopeus religiosas da Mesopotâmica. A história da criação Enuma Elish, são dois deuses babilônicos, em que Marduk derrota Tiamat, a deusa das águas primitivas, e de Ugarit. Neste, Baal tem uma batalha monumental com Ian, o deus do mar. Uso temático da batalha cósmica em outros salmos. Interessante. Agora, sobre o verso 107, verso 29, que diz assim: Serenou as ondas. O mar era uma imagem mais poderosa dos caos, incontrolável, conhecida no mundo antigo. Na temática do combate às desordem presentes nas mitologias, também no Antigo Testamento, as forças cósmicas de caos eram representadas frequentemente pelo mar. Às vezes, a criação é descrita como sobrepujando essas forças e trazendo ordem e controle ao cosmo, que é o mundo. Cosmo é mundo em inglês. Vamos lá. Por que eu li esses dois comentários? A gente já tem... Agora vocês conseguiram entender? O mar, na concepção bíblica mesopotâmica e caldeia,
Não, a Caldeia babilônica também, mas Mesopotâmica, essas coisas, na corrupção cananita, era um lugar onde surgia o caos. Não era só. Por que caos? Porque também o mar era algo que a gente não sabia o que tinha, né? O mar era um lugar onde não sabia o que tinha lá embaixo, o oceano, tipo assim, era um lugar horrível, assim, tipo, linguagem, misterioso, assombrio. Você percebe isso também na pinturas portuguesas, como assim? Quando tem pinturas portuguesas, quando eles estão indo com as caravelas e tal, aparecem monstros do mar e tal, por causa que é a figura imaginária daquela época. Como era o mar? Eles não sabiam como era o mar. Profundo. Hoje a gente sabe, porque tem tecnologia e tal, mas eles não sabiam. Entende? Isso que eu tô querendo comentar. Então, na corrupção bíblica, o mal é onde surge todas as coisas ruins. Agora, vamos lá para Mateus. Agora eu vou falar Jesus acalma o caos. Agora vocês entenderam agora a passagem, né? Agora vocês, acho que vocês deu para entender. Anota aí o texto. Mateus, capítulo 8. Eu tô olhando aqui porque eu tô com um papelzinho aqui onde eu anotei o texto. Não parece nada, mas ó, aqui, ó. Entendeu? Mateus, capítulo 8. Vamos anotando aí, gente. Versículo 23 até o 27. Que diz assim. Cadê o 23? E entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com ondas. E ele, porém, dormia. Quem? Ele? Jesus. E vindo até seus discípulos, acordaram, no dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Quem é a espécie de homem que é este, que os ventos e o mar lhe obedecem? É. Por quê? Estão lembrando de todo o contexto que eu falei? Jesus acalma a tempestade no mar. O que isso quer dizer? Por que os discípulos estão com medo? Porque o mar é algo desconhecido, é algo que gera caos. O mar estava gerando caos, medo, pavor neles. Onde vem coisa ruim, entendeu? Então Jesus vai e acalma aquele mar. Essa é uma linguagem de Deus soberano. Porque Deus acalma o mar. Lembra do Salmo 107, verso 29? Ele acalma o mar. Ele é Deus forte, ele é Deus que luta contra o mal. Ele luta contra o conflito cósmico. Ele é um Deus poderoso. Entende? Se vocês entenderam, Jesus acalma o caos. Vamos agora para Apocalipse. Eu não vou abrir o texto de Apocalipse aqui. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 13. Anota aí. Apocalipse 13 também. Segundo texto que eu estava lendo do Evangelho de Mateus era capítulo 8, versículo 23 até o 27. Espero que vocês anotem, tá? Se vocês quiserem, né? Não é obrigatório, gente, anotar tudo isso, mas é melhor, porque ajuda. Certo, agora vamos lá. Lembra daquilo que eu falei? No mar gera caos? Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, que diz assim: E fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta surgir no mar, tendo 7 cabeças e chifres. Só isso. Onde a besta sobe? Do mar. A besta subiu do mar. Então, o caos começa pelo mar. Não é só em Apocalipse que isso acontece não, filhão. Vai para Daniel capítulo 7. A besta sobe do mar. Agora, vamos para Daniel capítulo 7. Daniel 7, 2 diz assim: Daniel falou e disse: Eu vi minha visão da noite, eis que 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar. Verso 3. E 4 grandes animais surgiram do mar, diferente um dos outros. Depois vocês olham no contexto de Apocalipse e Daniel. Mas no mar vem o quê? As bestas. No mar está surgindo o caos. Jesus calmou no mar, é ele controlando o caos. Mas por que nessas cenas parece que não vem o Jesus? Vem. No verso finais de Daniel, diz que veio o ancião de dias. E o filho do homem, né? É Deus controlando o caos novamente. E no final de Apocalipse tem uma esperança. Por isso que eu não entendo Apocalipse literalmente não. Tem gente que comete erro
interpretando Apocalipse literalmente, mas eu não. O Apocalipse vai dizer assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar. Gente, eu não notei, mas Apocalipse diz assim, né? E lá eu não vi mais mar. No novo céu e nova terra, como vai descrever Apocalipse, não existe mar. Em que sentido não existe um mar? Onde no sentido bíblico, mesopotâmico, judaico, o mar, o caos não vai mais existir. Jesus andou sobre o mar, ele acalmou o caos. Jesus calmou a tempestade, ele está acalmando o caos. E Jesus, logo de novo, novamente, no fim dos tempos, ele vai acalmar o caos de novo e vai derrotar Satanás no conflito cósmico. Interessante que a Bíblia foi escrita em uma cultura diferente da nossa. Parece estranho isso, né? Como assim o mar e tal, mas não é. É a cultura deles. E a Bíblia respeita isso. E a Bíblia foi escrita com símbolos, cultura. O mar é o caos. E Cristo está acalmando o caos desse planeta. Cristo está acalmando o caos da besta que surgiu do mar. A besta surgiu do mar, um lugar de caos. Cristo está acalmando. Vai acalmar o caos. E no novo céu e na nova terra, há a esperança que não existe o mar. No sentido em que o caos não vai mais existir. E eu agradeço esse conhecimento, primeiramente a Deus, por ter me ajudado a aprender isso. E também aos meus amigos Rafael e Fabiano. Também outros amigos, mas que me tocou mais sobre essa questão do mar e do caos, a ser a figura do caos e a figura mesopotâmica, caldeia, sobre isso, foi o Fabiano e o Rafael. Agradeço a vocês dois, tá? E esse é um estudinho que eu fiz rapidinho de 2 minutos. Espero que vocês tenham notado, tá? E Deus abençoe a todos. Que Rachando dos Exércitos, que é Deus, Senhor dos Exércitos, esteja com vocês e abençoe. E uma coisa que eu peço que vocês tenham esperança é: Cristo acalma o caos. Ele acalmou a tempestade. Seus discípulos sentiram medo. A gente pode sentir o medo que vai acontecer no futuro. Mas Jesus sempre está acalmando o caos deste mundo. Está sempre acalmando as coisas ruins. Não vai ser direto, não. Mas você tem que ter certeza que no final dos tempos se levantará o Filho do Homem. Se levantará o Ancião de Dias. Apocalipse, não, Daniel 7. Leiam Daniel. Leiam Apocalipse. Porque se vocês estudarem as profecias dos últimos tempos, estarão preparados para o caos. Para sobreviver ao caos, porque Cristo vai acalmar logo esse caos. Amém? Deus abençoe a todos. Esse é um vídeo que eu fiz. Vai ter pessoa que vai me considerar herege. Fazer o quê? Nós temos que estar prontos. Cristo acalma o mar. Cristo acalma o caos deste mundo. Deus abençoe. Perdão por estar falando errado. Eu sei que falei errado pra caramba. Falei eu de português. Perdão, gente. Eu tenho que melhorar isso em mim. Esse é um erro meu. E uma coisa que eu aprendi com o Fabiano, porque ele sempre me corrige meus português. Não só o Fabiano, mas o Ricardo também. Se alguém for te corrigir, não aprende. Deixa a pessoa te corrigir na hora, sabe? Se alguém tiver que corrigir alguma coisa minha que eu falei da Bíblia, ou um erro de português, fique à vontade. Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham anotado. Mas se não quiser ter anotado os textos, tudo bem. Vontade de ser. Mas Deus abençoe a todos.